Você achou aí Êxodo 14? Vamos ler apenas o versículo de número 15. Êxodo capítulo 14, versículo de número 15, a palavra de Deus diz assim: o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, queremos, Senhor, glorificar teu santo nome nessa noite, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor trabalha no nosso meio, Senhor. Desde já nós repreendemos todo ladrão da palavra e declaramos que só o Senhor é rei nesse lugar, em nome de Jesus. Pai querido, queremos colocar diante de Ti, Pai, cada coração aqui nessa noite, Pai, cada pessoa que veio até a sua casa com um coração sedento, Pai, de receber algo de Ti, Senhor. E nós queremos colocar diante de Ti, Pai, cada vida que meu irmão intercede agora, cada nome que ele levanta nesse lugar, o nome de um filho, o nome de um neto, o nome de um parente distante, de um pai que aqui não está. Deus visita cada um deles, Pai, assim como cada nome nesse caderno de oração. Visita a vida do Rodrigo, que precisa de cura, da família Santos, da família Teles, da família Menezes. Deus querido, o Senhor é um Deus de milagres, Pai, e que visita a distância que nós colocamos aqui diante de Ti. Então, Pai querido, em nome de Jesus, entra com a sua providência, entra com a sua provisão e faz aquilo que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, amém e amém. Entenda bem, queridos, que esse capítulo de número 14 de Êxodo, ele começa com algo que Deus faz constantemente nos dias de hoje, que fez no passado e que eu tenho como certo que Ele vai continuar fazendo, porque nós servimos a um Deus que guarda e que zela pela sua palavra e que está junto conosco de manhã quando você acorda, de tarde quando você está trabalhando e de noite quando você vai dormir. Você tem um Deus que te guarda em todos os instantes, e você tem um Deus que, mais do que te guardar, Ele fala contigo constantemente. E nesse capítulo de número 14, que nós estamos aqui debruçados nessa noite, Deus começa falando com Moisés. E Deus fala para Moisés algo muito rico, algo de muito valor para aquele homem. Moisés ouve da parte de Deus um recado para os filhos de Israel. E Deus então, conversando com Moisés, você tem o hábito de conversar com Deus todos os dias, de manhã, de repente, dobrando o seu joelho? E tem dias que você fala e Deus responde. Tem dias que você fala e Deus só escuta. E tem dias que é o oposto, que Deus fala e você apenas ouve. Nesse dia, então, Deus está falando com Moisés assim como Ele fala contigo. Diga amém. E nesse dia, Deus começa a explicar para Moisés como é que ele vai agir mediante a situação que aquele povo está encarando como problema. Entenda bem, queridos, que você já passou por isso também, de apresentar um problema para Deus e Deus te apresentar uma solução, porque afinal de contas o Deus a quem você serve é um Deus fiel, e é um Deus que não quer te ver padecendo, e você deve ter experiências na sua caminhada de vezes que Deus te instruiu como resolver um problema, sim ou não? Sim. E aí, queridos, Deus então fala com Moisés e instrui Moisés a como resolver os problemas que ele está passando. Moisés está orando, conversando com Deus, porque ele tira o povo do regime escravocrata do Egito. Você conhece a história, sim ou não? E aí ele tira o povo daquele regime do Egito e está andando com o povo a fim de conquistar a terra prometida. E num determinado momento ele se depara com o mar que está à frente dele. Não obstante a tudo isso que está acontecendo, Moisés mantém durante toda essa caminhada um relacionamento com Deus. E Deus então vai instruindo Moisés, falando: olha, vai por tal caminho, faça tal coisa. E ele diz para Moisés de maneira clara, falando assim: olha, eu vou fazer uma coisa, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que Faraó então persiga o meu povo. E serei eu, o Deus Todo-Poderoso, glorificado em Faraó.
e todos saberão que existe um Deus, e todos saberão que existe um Deus Todo-Poderoso, que é o mesmo Deus a quem você serve. Diga amém mais uma vez. Mas entenda e repare que eu usei um termo aqui muito especial, porque Deus, ele instrui a Moisés. Repita comigo, instrui. Ele não vai no lugar de Moisés resolver o problema para ele. Vocês captaram a diferença? Uma coisa é você dar a vara, outra coisa é você ensinar a pessoa a pescar. Deus, ele vai contigo nos seus problemas, ele te acompanha naquele lugar aonde você vai, mas Deus não vai no seu lugar resolver o seu problema. Diga misericórdia, eu gostaria tanto que Deus resolvesse para mim, mas entenda bem que nós que aqui estamos nos dias de hoje, nós não somos muito diferentes de Moisés, porque eu creio que você que está aqui nessa noite, no ano de 2026, você tem um problema na sua vida. E aí, quantos aqui tem um problema, pelo menos um problema na vida? Erga as suas mãos aí. E aí, queridos, naturalmente, nós temos mais de um problema. Mas existe sempre um que fica ali junto conosco e que por vezes nos acompanha anos após anos. Está junto conosco caminhando e já quase virou um problema nosso que a gente tem de estimação. Pode ser que de repente você tenha passado 2019 inteirinho e esse mesmo problema estava lá. Você passou o ano de 2020 inteirinho e o problema continuava lá. 2021 foi a mesma coisa, 2022 idem, e assim por diante, até você chegar no ano de 2026. E o problema continua lá, junto contigo, no mesmo lugar. E aí o Espírito Santo de Deus nessa noite, na verdade não é o Espírito Santo, porque ele já sabe a resposta. Eu que quero te perguntar, você já apresentou esse problema para Deus, sim ou não? Deus, fatalmente, ele já respondeu e já falou para você que ele está junto contigo. E naturalmente também, assim como ele fez com Moisés, ele te explicou como resolver esse problema. E aí, queridos, entenda bem que Deus que fez isso com Moisés, ele também faz isso conosco nos dias de hoje. Porque assim como na vida daquele povo existia uma promessa, também existem promessas sobre a sua vida. Assim como ele deu instruções para aquele povo, para que eles pudessem conquistar a promessa, Deus também te deu instruções para que você possa conquistar a promessa que Deus tem para a sua vida também. Contudo, para que você possa conquistar essa promessa que Deus tem para a sua vida, perpassa pelo fato de você ter que resolver esse problema que te acompanha desde sei lá quando, que já virou um problema que você tem de bolso, que você parece que se você resolver esse problema, você não sabe nem como você vai viver, porque afinal de contas você já atrelou esse problema a você, todos os dias. Mas, queridos, entenda bem que o ano de 2025 acabou e você estava com esse problema. Diga misericórdia aí no seu lugar. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que no ano de 2026 você não vai terminar com esse problema. Porque você tem um Deus que age junto contigo e você principalmente ouviu as instruções de Deus e você vai fazer aquilo que Deus está pedindo de você. Diga amém aí no seu lugar. Deus então explica para Moisés tudo o que ele vai fazer. E veja só que grande coincidência. No versículo de número 3, ele diz como vai operar. E no versículo de número 8, número 6 mais ou menos, o coração de Faraó começa a se endurecer. Veja só que grande coincidência. Deus falou o que ia fazer e Deus foi e cumpriu. Que interessante, que coisa que deixa a todos abismados. Deus prometeu uma coisa e cumprir o que ele está prometendo. Entenda bem que isso acontece com as nossas vidas constantemente. Então, o coração de Faraó se endurece e ele então começa a perseguir o povo de Deus
novamente. Acontece que o povo de Deus que estava ali, junto com Moisés, que tinha promessa, que tinha as situações estabelecidas como meta, que tinha um lugar para chegar, estava ali naquele grande momento diante de um dilema. Eles tinham o passado dele, ele tinha o futuro dele e ele tinha o presente ao qual ele estava inserido. O passado daquele povo era o Egito. O futuro era a terra prometida. Já o presente era o mar diante deles, Faraó vindo para pegá-los e uma situação que dizia que não tinha como solucionar. Compreenda que naquele momento eles só tinham a promessa de Deus mediante a vida deles. Eles só tinham aquilo que Deus havia falado que iria fazer. Mas aquele povo que ali está naquele momento, naquela situação, e entenda bem que o povo não exime Moisés daquela situação. Moisés está inserido também naquilo que estava acontecendo. E Moisés também fazia parte daquele povo que tinha recebido a promessa e que tinha ouvido a promessa. Só que, mais uma vez eu quero frisar isso, o povo estava aqui no deserto. Quando ele olhava para trás, ele se lembrava e via o Egito. Quando ele olhava para frente, tinha a promessa da terra prometida. Mas a mente deles apontava para aquilo que eles tinham vivido. Ela não apontava para onde a promessa estava estabelecida. É como se você estivesse aqui no ano de 2026 e um pastor estivesse falando que esse ano esse problema se resolve, mas você, quando olha para trás, você vê todos os anos que você passou por aquele problema e olhando para frente, você não vê perspectiva daquilo que pode e que vai acontecer na sua vida. Aquele povo que estava lá inserido naquela situação não é muito diferente do povo que vive no dia de hoje. Porque o povo no dia de hoje, quando eu digo povo, eu não estou falando de vocês, o povo, e eu como se fosse uma relação da Santíssima Trindade. Pelo contrário, a gente ouve palavras de fé, a gente ouve palavras de cumprimento de promessa, mas a nossa mente aponta para aquilo que nós já vivemos e nós esquecemos de olhar para aquilo que Deus está nos prometendo, queridos. E isso acaba calcificando e endurecendo os nossos corações. Imagine só, eu não sei, por exemplo, quantos anos que você congrega aqui na Nova Vida. Olha para esse irmão que está aí do seu lado aí, ó, e pergunta quanto tempo que ele congrega aqui na igreja. Entenda, queridos, que de repente ele congrega aqui há 20 anos, de repente ele congrega 10, de repente ele congrega 2, 3 anos, de repente ele começou a congregar aqui no 80. E aí, queridos, quando nós falamos de repente que nós teremos o ano de 2026, que até o fim do ano a igreja vai ficar hiperlotada de pessoas. Você olha para o seu lado direito, olha para o seu lado esquerdo, olha para a realidade que já te acompanha há um tempo e você fica aqui calcificado, olhando para frente numa perspectiva quase de utopia. Utopia é aquilo que a gente imagina que pode acontecer, mas que não vai acontecer de jeito nenhum, porque afinal de contas... Quando de repente você fala para alguém, caramba, você viu o que aconteceu? E a pessoa fala, mas daqui para frente é só para trás, só piora, sabe? Porque na Bíblia está escrito que o mundo vai piorar, que vai acabar tudo, e aí você fala, não, mas vamos crer em dias melhores, vamos olhar para frente. E a pessoa fala, mas eu estou lembrando de quando era, e olha só. E aí na minha frente agora o que tem é isso. Mas, meu querido, Deus falou, Ele disse, Ele explicou que isso iria acontecer, Ele falou que Faraó iria endurecer o coração. Mas aí, queridos, eu quero que você leia junto comigo o verso de número 13, porque, queridos, o povo naquele momento, ele se desespera, porque eles param de frente para o mar, Faraó está lá, você já viu essas cenas no filme da Disney, no filme lá de 1900 e Vovó Novinha, que vem aquele Faraó e o povo fica desesperado. E aí o povo então
começa a agulhar Moisés. Fala, Moisés, aí, ó o que você arrumou. Olha aí, ó, tirou a gente de lá que estava ruim e trouxe para o pior. Olha aí, Moisés, olha o que você fez com a gente vai morrer. Aí Moisés fala para eles, ó. Moisés, porém, responde ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe fará nos dias de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Moisés, ele dá uma palavra de fé para aquele povo. Moisés dá uma palavra que ele coloca uma injeção de ânimo naquele povo. Moisés fala para aquele povo para eles ficarem tranquilos. E, queridos, essa palavra se perpetua para os nossos dias. E Deus fala para você mais uma vez, para você ficar tranquilo. Porque antes que esse ano acabe, Deus vai te dar um livramento sobrenatural para esse problema que te aflige há muitos anos. Moisés, então, se vira para o povo e dá essa palavra. Mas aí, você olhando para frente, nós chegamos no versículo onde nós chegamos. Que aparentemente, o Senhor fala novamente para Moisés, mediante a uma situação que Moisés, ele dá uma palavra para o povo, mas vai clamar para Deus. E, queridos, isso aqui é a cara da gente. Isso aqui, queridos, é justamente o que acontece comigo e é justamente o que acontece contigo. Porque Moisés, ele dá uma palavra de ânimo para o povo, falando, ó, vocês vão ver o livramento que Deus vai nos dar. E aí ele vai orar para Deus. E aí Deus fala assim para Moisés, Moisés, por que você está clamando para mim? Por que você está falando comigo de novo? É como se Moisés desse aquela palavra de ânimo para o povo e depois fosse falar com Deus e Deus falasse assim, Moisés, eu já falei contigo. Eu já disse o que você tem que fazer. Eu já te expliquei como é que você resolve esse problema. Entenda bem que isso é a nossa cara pelo um motivo muito simples. Tem vezes que nós nos deparamos com determinado problema. Tem vezes que nós conseguimos pregar muito bem para os outros aquilo que Deus vai fazer. Mas na hora da gente viver aquele milagre que nós pregamos, a gente fala para Deus, Deus, e agora? Eu falei que o Senhor vai resolver, mas nem eu estou crendo muito nisso que eu estou falando. Porque afinal de contas, Moisés, ele dá uma palavra para o povo, mas ele vai clamar para Deus. E aí Deus pergunta para Moisés, Moisés, por que você está falando comigo de novo, apresentando esse problema de novo, se eu já falei o que você tem que fazer e você não faz? Diga misericórdia. Porque isso acontece conosco inúmeras vezes. A gente é muito bom de dar conselho para os outros resolverem, isso aí você faz isso, faz aquilo outro, que Deus tem um caminho para resolver, Deus vai fazer, Deus vai abrir porta, Deus vai te transformar, Deus vai te manter de pé. Você dá uma palavra de fé para aquela pessoa, mas aí quando você chega em casa, que você tem que tomar uma atitude de fé, para que você seja sustentado por aquilo que você falou, você fica cheio de medo. E fala, ai, será mesmo, Senhor? Será mesmo que eu tenho que trocar de emprego? Será mesmo que eu tenho que ficar onde eu estou? Será mesmo, Senhor, que se eu botar o pé, o Senhor vai colocar o chão? Na hora que você pregou para outra pessoa, que você falou, vai, faz, tenta, arrebenta, vai para cima, você deu uma injeção de fé naquela pessoa. Mas na hora de você viver aquela fé, é a mesma coisa de vez em quando. Você que de repente já trabalhou junto com alguém, que você explica para a pessoa como é que faz aquilo, aí você pega, faz assim, faz assado, aí a pessoa fala, não entendi, faz você ir. Olha, para explicar, eu estou muito bom, mas para fazer, está complicado. Para dizer como é que faz, eu estou tinindo. Para falar que Deus é bom, para falar que Deus opera, para falar que Deus faz milagre, para falar para o enfermo que ele vai levantar daquela cama e vai ficar bom, eu estou afiado e estou indo de 0 a 100 em 2 segundos. Agora, quando é para eu viver isso,
Quando o médico me dá a notícia, olha, você tem que fazer um exame aqui porque a tua taxa está alta, você já ficou doente, já vai ter que transplantar o coração, faz um planfúria aí para mim, porque o negócio, queridos, na hora de Moisés dar a palavra para os outros, ele foi um leão, mas na hora dele viver aquela palavra, ele foi falar com Deus mais uma vez. Entenda bem, queridos, que na hora de injetar fé nos outros, você foi um verdadeiro leão. Mas na hora de resolver aquele problema que você tem enfrentado desde 2010, você está arrastando ele contigo todos esses anos. E aí o ano de 2026 começou, você, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu te entrego a vida, e Deus falou assim, por que você está clamando a mim? Mas, eu estou clamando a ti porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Não, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu já te dei a solução, e você fez o que em 2010? Aí você é. E em 2011? Aí você também. E em 2020? Aí você é a mesma coisa. E em 2024? Eu estava igual. E em 2025? É a mesma coisa, Senhor. Aí Deus fala para a gente, e por que então você está clamando de novo? Ah, porque o Senhor Deus é que pode resolver. Mas eu já falei como é que se resolve. Aí você estou entendendo. Mas eu falei, Senhor, então vive. Começa a fazer aí que você fala para os outros, que Deus fala, transforma, cura, levanta e faz isso. Você não fala que eu sou poderoso? Eu falo. Então por que você não vive esse poder? Por que você não faz por onde para viver esse poder? Quando Moisés chega para falar com Deus, explicando para ele o problema, Deus fala para Moisés, Moisés, isso não é mais problema meu. Aí você fala, como, Senhor, que isso não é mais problema seu? Aí o que Deus fala, eu já te dei as ferramentas para resolver. Já te expliquei como é que usa as ferramentas para você viver. Eu já te disse como é que faz para resolver. É como se Deus chegasse para você e falasse, olha, amanhã de manhã o relógio vai tocar, às 6 horas da manhã, você vai levantar, se arrumar e ir para o seu trabalho, que amanhã você vai ser promovido. Aí você fala, Deus Todo-Poderoso, me levanta. Não, eu já falei o que vai acontecer. Aí amanhã, 5h30 da manhã, você fala, Deus, eu já falei por que você está clamando. Mas aí, querido, o relógio vai despertar às 6 horas da manhã. Sim ou não? Quem é que vai ter que levantar? Porque Deus te instruiu, mas Ele não vai no seu lugar. Por isso, queridos, que Moisés é a nossa cara. Ele deu aquela injeção, não tenham medo, fiquem firmes, Deus vai nos dar um livramento. Deus, o que eu faço agora? Aí Deus falou, por que você está clamando? Eu já te expliquei. Mas eu vou falar mais uma vez. Diga aos filhos de Israel que marchem. E aí começa a segunda parte do problema. Porque lembra que eu falei que o povo estava no deserto olhando para o Egito? Aquele povo que ali estava, dentro da mente deles, eles ainda eram escravos. Eles não eram os detentores, o passaporte não estava com eles da terra prometida. Porque de oposto eles não falariam, olha só o que você fez com a gente, Moisés, trouxe a gente aqui para morrer, era melhor você ter deixado a gente em paz lá no Egito. Se fosse um povo que acreditasse, ele falava assim, e agora, como é que a gente atravessa esse mar para chegar na terra prometida? O que a gente faz? Queridos, por vezes, isso acontece nas nossas vidas. A gente passa por situações que a gente não se vê como Deus está vendo a gente. Por quê? Ele dá uma ordem direta. Diga ao povo que marche. E aí, quem é que marcha, queridos? Não é um povo qualquer. Geralmente, quem marcha são soldados. Quem marcha é quem faz parte de um exército. Quem marcha é aquele que está atrelado e pronto para ir para uma batalha de conquista. Só que Deus via aquele povo como um exército. E o povo se via como um pobre coitado. Quem sou eu para marchar? Vou marchar para onde, meu Deus do céu? A minha vida é isso aqui mesmo. Ó.
Ah, minha vida é isso aqui mesmo. É morar aqui onde eu moro, ó, nesse troço aqui. Eu caio para dormir aqui, ó, nessa... Porque eu sou isso aqui mesmo. E Deus está lá do céu olhando, falando assim, marcha. Mas quem marcha é soldado, e eu não sou soldado. E Deus está falando, é soldado sim. Você é capaz de fazer infinitamente mais do que você pensa, porque você está aliançado com Deus, que é poderoso para te levantar e te colocar em lugares que você jamais imaginou ir. Mas é necessário, querido, que diga aos filhos de Israel que marchem. Se o povo resolver não marchar, não tem quem marche. Se o povo resolver não fazer, não tem quem faça. Porque Deus, Ele instrui, mas Ele não vai no lugar para resolver o problema. Quem tem que procurar um novo lugar, é você que tem que procurar. Porque Deus instruiu como é que vai fazer. Deus te instruiu de como viver o ano de 2026, de repente abrir um negócio, de repente mudar a vertente, de repente, dentro daquilo que Ele colocou no seu coração, de você fazer algo especial pela sua igreja. Ele já te deu instruções de como fazer, porque na visão dele, você é um soldado de Cristo e você tem poder para fazer muito mais do que você está fazendo. Mas enquanto você olhar para si e ficar, Deus, como é que eu resolvo esse problema? Que Deus já te deu a solução, as coisas não vão sair do lugar. Então, querido, diz para esse crente aí, fala, ó, Deus te instrui, mas não vai no seu lugar. E seria tão bom se Deus descesse do céu e num ato ali de um poder sobrenatural, abrisse o mar vermelho. Aí você olha e fala, mas Deus abriu o mar vermelho, porque eu já li a história, o povo passou aos pés enxutos, mas precisou que o povo marchasse, precisou que o povo se levantasse, precisou que o povo parasse de clamar por aqueles problemas repetidos, que Deus já tinha dado a solução, e começasse a fazer aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. E aí, agora sim, o Espírito Santo te pergunta, o que foi que ele te instruiu e que você teima em não fazer? Que você até já traçou o objetivo no seu coração, que você até já falou, olha, para resolver esse problema, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e eu tenho que fazer tal coisa. Mas aí que você não tem a coragem ou não tem a fé suficiente para começar a fazer aquilo que você tem que fazer para resolver a situação. Entenda bem que para as coisas acontecerem, Deus ele dá a instrução, mas é necessário que no start a gente venha fazer aquilo que ele nos instruiu. E aí, trazendo isso para a prática, de uma maneira bem lúdica, você passou o ano de 2025 e falou assim, esse ano eu vou fazer regime, mas eu vou começar só ano que vem, porque vai chegar fim do ano, vai ter as festas, né? Aí eu vou escolhendo esse ano aqui. Quando virar o ano, eu começo o regime. Aí você foi e se pesou em 2026. Aí você pesou. Aí você falou, o inimigo está furioso. Porque olha essa balança, o que está dando? Não é possível ser isso aqui. Aí você foi, tirou o tênis, subiu de novo, desceu 150 gramas. Você falou, não, é isso mesmo. Aí você falou, esse ano eu faço regime. Só que, queridos, você foi nutricionista, você pegou o que ele falou, você tem lá todo o plano que ele disse de alimentação. Mas no fim das contas, quem é que monta o prato? Não tem para onde correr, querido. Parafraseando, é mais ou menos assim que Deus faz conosco. A gente, inclusive, a gente sabe o que tem que fazer. De repente você não foi, mas você sabe que você tem que ir no nutricionista, pegar aquele plano de alimentação, que você tem que cortar isso, que você tem que cortar aquilo, e aí você já tem na sua mente todo o plano de como há de ser feito, mas falta você começar a fazer. Se nós pegarmos esse exemplo e levarmos para outras áreas da nossa vida,
no negócio onde nós estamos estabelecidos, nas situações das nossas vidas familiares, a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer. E veja que oportunidade ímpar, queridos, porque hoje é que dia? Dia 11 de janeiro, e Deus está te dando uma oportunidade de amanhã, dia 12, você começar a colocar esse plano em prática, para que você termine o ano de 2026 com esse problema resolvido na sua vida. Amém. E aí eu quero te perguntar, quem aqui tem um problema que te acompanha há muito tempo e que você já sabe até qual é o plano para resolver? Queridos, 2026 é o ano de você começar a colocar isso em prática. Ah, pastor, mas eu começo quando? Dia 12 de janeiro. Mas dia 12 é quando? É amanhã. Amém. Ah, mas amanhã? Ué, qual o problema que é amanhã? Qual é o problema de amanhã você começar a resolver a sua vida? Porque, queridos, eu acabei de falar aqui, qual é o problema de você resolver a sua vida? A vida é de quem? Se você não resolver a tua vida, não vai ter quem resolva. Porque Deus, Ele te instrui, mas Ele não vai no seu lugar. Quando o povo se levanta para marchar, porque o povo, em determinado momento, ele olha para si e fala, a gente não tem muita opção não. Ou a gente segue o que Deus está falando, ou não sei o que vai acontecer. A gente, queridos, no ano de 2026, com esse problema que te acompanha desde 2010, a gente não tem muito para onde correr. Porque mediante a tudo que já aconteceu, mediante a todos os cartuchos que nós já queimamos, já ficou praticamente diante dos nossos olhos que a gente só tem uma opção. Ou a gente marcha, ou a gente marcha. Porque se não marchar, você vai... Ficou com medo de falar, né? Porque se não marchar, querido, vai morrer. Ou a gente segue o que Deus está falando, ou a gente segue o que Deus está falando. Porque eu acredito que você não quer morrer. Você que quer morrer, diga amém aí no seu lugar. Ninguém quer. Ninguém almeja. Porque quando, enfim, chegar a hora, mas deixa essa hora acontecer, quanto mais a gente puder empurrar para frente, amém. Porque, queridos, a opção é essa. É marchar ou marchar. Mas eu não me vejo como Mas você é um soldado. Existe um poder sobrenatural sobre a sua vida que foi concedido por Deus para que você consiga saltar a muralha. Você verdadeiramente com a sua força não consegue não, mas se você se basear naquilo que Deus falou, lembra no outro dia quando você estava dando aquela palavra de vitória para alguém, que você falou, confia em Deus e o mais Ele fará? É hora de você começar a viver aquilo que você falou. Para falar você foi brabo. Você injetou a fé danada. Você pegou a Bíblia e falou, olha aqui, ó, eis que eu te digo, abre tua Bíblia aí, falou e pregou, marchou, sapateou. Aí chegou em casa, você, como é que eu vou fazer com esse... Queridos, é hora da gente viver a fé que a gente prega para os outros. Amém. Aí ficou difícil. Ai, pastor... Olha o que você está falando aí. Como é que eu vou fazer? Queridos, a dúvida que você tem de como é que você vai fazer era a mesma daquele cidadão lá que você ficou injetando fé. Falando, Deus tem cura, Deus tem caminho, Deus vai fazer. Queridos, quando a gente vai no médico, que a gente está ali na recepção, ali é uma maravilha. Porque a gente fica ali sentado no cardiologista, está todo mundo com problema no coração. Aí você fala, não, Deus vai dar cura para você, Deus vai te livrar, Deus vai dar um caminho. Aí você entra para ser atendido, tu sai de lá com o teu semblante descaído assim, porque aquela fé que você injetou na pessoa, você não consegue viver. E quando eu digo você, eu estou falando de mim também. Porque entenda bem que eu não me excluo dessa situação. De vez em quando... E isso acontece na minha vida quase que semanalmente. Porque vezes após vezes, 1, 2, 3 vezes por semana eu estou aqui pregando. E de vez em quando eu acabo de pregar, pronto. Aí começa. Você acredita no que você pregou? É? Aí eu falo, não começa. Deixa em paz, pelo amor de Deus. Não, mas se você pregou,
Eu falo, para com isso, está me oprimindo, não quero pregar mais então, vou pregar de outra coisa. Porque, queridos, a vida daquele que prega é muito isso. É você dizer muitas palavras para os outros que de vez em quando a sua fé é testada. E aí você olha para mim e fala, mas aí você está falando do Senhor, pastor. Mas você prega também. Quando você diz para aquelas pessoas aquele monte de coisa lá que você diz, você está dando aquela injeção de fé que de vez em quando você que está precisando. E aí Deus nos trouxe aqui nessa noite para falar, olha, é tempo de você viver aquilo que você fala tanto para os outros. Aí você se vira, meu irmão. Você se vira que você não é caixote, eu vou ter que me virar também, para começar a viver esse negócio aqui, meu irmão. Vou ter que começar a colocar em prática isso que a palavra de Deus diz. E recai sobre a minha vida um gelo, porque a minha família vem junto comigo para a igreja, me ouve pregando. Aí quando eu cruzar aquela porta ali, começa a opressão sobre a minha vida. Aí vocês estão rindo, né? É. Moisés era um leão para pregar para os outros. Mas na hora do negócio ele falava, e eu? Senhor, como é que eu resolvo? Queridos, entenda bem que de repente não, com certeza, você tem um problema que te acompanha anos após anos. Que você fala para Deus, Deus, como é que eu resolvo isso? E a bem da verdade é que lá no fundo do seu âmago, lá dentro de você, você sabe como é que se resolve isso. Na verdade, você quer que Deus desça do trono dele, vá lá e faça o que você tem que fazer. Mas o ano de 2026 é o ano que você vai resolver esse problema. Amém. Porque afinal de contas, Deus trouxe aqui uma mensagem muito clara, que diz o seguinte: Deus, ele te instrui, mas ele não vai no seu lugar. Então, queridos, eu sinto muito, mas quem vai ter que resolver esse problema, olha para esse crente aí que está de repente assustado e fala, crente, não, fala assim, quem vai ter que resolver esse problema sou eu. Porque se eu virar e falar, Marcelo, quem vai ter que resolver esse meu problema é você. Não, quem vai ter que resolver é você. Você resolve os teus e eu resolvo os meus, porque para resolver os meus já está ruim, a gente podia até trocar, porque Deus falou para Moisés, por que você está clamando a mim, Moisés? Por que você está falando comigo de novo desse problema? Se você já sabe como você tem que resolver. O que Deus está te falando é, faz o que eu te mandei fazer e viva aquilo que você diz para os outros. Porque eu te instruo como resolver, mas eu não vou no seu lugar. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, eu queria que você fechasse seus olhos e curvasse sua cabeça. Porque não é fácil resolver esse problema. Porque se fosse fácil, você teria resolvido lá em 2010. Mas você está empurrando para Deus, para o mundo, para quem quiser resolver esse problema no seu lugar. Mas Deus querido, Pai amado, eis aqui o teu povo, Pai, diante de ti. Que Deus querido, que esse ano diante da tua presença, Pai, não vou dizer que faz um voto, Senhor, mas assume um compromisso contigo. Que o ano de 2026 esse problema não vai estar mais junto dele, porque ele vai resolver. Ele vai, Pai, ter que fazer o que tem que fazer. Ele vai fazer aquilo, Pai, que ele sabe que tem que fazer, mas que ele posterga, que ele coloca para frente, que ele até fala para os outros, olha, Deus tem um caminho, enquanto na verdade ele já sabe o caminho, mas ele mesmo não trilha o caminho que Deus deu para ele fazer. Ah, Pai querido, fortalece meu irmão, Pai. Incomoda o meu irmão, Pai. Assim como o povo, Pai, de repente serviu como um avivamento para Moisés, para que Moisés pudesse dar aquela palavra de vitória, que teu Espírito Santo, Pai, fique agulhando o meu irmão, falando, olha, e agora? Você falou que ia resolver, eu já te dei o caminho, eu já falei como é que resolve, que teu Espírito Santo, Pai, importune o meu irmão, falando, resolve esse problema, porque você já sabe o caminho. O que falta, Senhor Deus Todo-Poderoso, somos nós, Pai, calçarmos o sapato e trilharmos o caminho que o Senhor falou para cada um de nós.
E Deus querido, nós assumimos um compromisso contigo. Se você tem coragem, meu irmão, de assumir esse compromisso com Deus, faça essa oração aí no seu lugar, que amanhã, dia 12 de janeiro, você começa a mudar a sua história. Você começa a viver aquilo que você prega. Você começa a fazer aquilo que você promete fazer há tanto tempo. Você vai começar a mover-se na direção do teu milagre. Pai querido, o teu povo está aqui diante da tua presença, Pai. O teu povo, Pai, está aqui diante de ti, Pai, com o coração inclinado a ti, Pai, porque ele quer resolver esse problema. E esse ano, na força do Espírito Santo, ele vai resolver esse problema. Pai querido, vai à frente, Pai, desbaratinando o inimigo, para que meu irmão possa caminhar, Pai, o caminho que ele já sabe que tem que andar. E Deus querido, que teu Espírito Santo possa, Senhor, de maneira inconformada, Pai, falar com ele de dia, falar com ele de tarde, falar com ele à noite, cada vez que ele se deparar com aquele problema que ele sabe que tem que resolver, que o Espírito Santo lembre a ele: olha, mas eu já te falei o caminho. Olha, eu já te disse como é que resolve. Olha, você sabe o que tem que fazer. E que Deus querido, assim como o Senhor deu aquela palavra para o povo, assim como o Senhor deu aquela palavra para Moisés, e Moisés se levantou e foi na direção do mar com o seu cajado, o povo se levantou e começou a marchar. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso fortaleça meu irmão, fortaleça a minha irmã, para que ele possa se ver da mesma maneira que Deus o vê. Porque, queridos, meu irmão não é escravo, assim como aquele povo. O meu irmão, a minha irmã, ele é um poderoso soldado do exército de Deus, porque é assim que o Senhor o vê. Então, Pai querido, dá força para o meu irmão fazer o que ele tem que fazer. Dá força para minha irmã fazer o que ela tem que fazer a partir de amanhã, Pai, nesse ano de 2026, Pai. E que Deus Todo-Poderoso, esse ano de 2026, vai terminar diferente da maneira que ele começou, porque esse problema, esse ano, bate em retirada da vida dela e bate em retirada da vida dele. Deus querido, fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus.